Bom, primeiramente, bom dia a toda a igreja. É uma grande alegria, aos que não me conhecem, eu sou o Yuri, faço seminário junto com o seminarista de vocês, Pedro Antunes. E é uma grande alegria porque esse ano eu entrei na PIB do Rio de Janeiro, por conta da distância, mas eu sou natural de Nova Iguaçu. E desde pequeno fui membro ativo da primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E é uma grande alegria minha porque o meu pastor, Edgar Beto Antunes, foi pastor aqui durante 10 anos e aqui ele se formou e se criou. E é de grande emoção para mim estar aqui falando. Bom, antes de eu começar a falar, eu peço que abram suas Bíblias em Apocalipse 3. E é de grande alegria, mais uma vez, falar a vocês, porque é uma igreja que toda vez que vem aqui me recebe com muito carinho, com grande alegria, e que a todo momento se mostra muito carinhosa com todos que estão aqui presentes, independente de onde vem. Vamos ler a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, a sua palavra está posta entre nós. Ilumine o nosso conhecimento e que o Senhor guie durante todo o culto, como está guiando até agora. Em nome santo e precioso de Jesus eu oro e te agradeço. Bom, primeiramente eu também queria agradecer o convite ao Douglas, líder da juventude, e ele me fez o convite e ele me deu um tema que era esse: ver o amor e ir. E eu fiquei pensando durante bastante tempo, porque ele me chamou com bastante antecedência, e eu fiquei refletindo acerca disso, e eu comecei a olhar e pensar como falaria, o que falaria, qual texto abordaria. E eu, através de orar e elucidar um pouco mais, cheguei a um texto que ele não fala de uma igreja que fez a sua função, de uma igreja que não viveu o amor e foi. E eu comecei a pensar como eu poderia abordar esse texto para um tema tão alegre que é o viver o amor de Cristo e ir. E é interessante pensar porque o anjo, ele chega a João e ele fala para anunciar a Sardes, aquela igreja, que estas eram as suas palavras. As palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E é interessante porque no versículo 2 a gente vê que Jesus conhece a obra da igreja de Sardes. É interessante porque ele começa a dizer que não se encontra em bom estado. Imagine você, como igreja, e olhar as suas obras, o seu trabalho, e o anjo enviado do Senhor lhe diz que todo o seu trabalho não se encontra em bom estado. É algo a se refletir, porque verdadeiramente acreditamos que o nosso trabalho como igreja, o nosso trabalho como irmãos em Cristo, é para a sua obra, é para a sua glória. Mas naquele momento o anjo do Senhor, ele está dizendo que o seu trabalho não está sendo feito naquela igreja. Imaginemos nós, como reagiríamos? É muito interessante porque a fama da igreja é a seguinte: de estar vivo, de parecer estar vivo, mas estar morto. A igreja, nós sabemos, nós crescemos dentro dela, nós sabemos que a igreja é um lugar de vida, a igreja é um lugar onde pessoas que estão feridas começam a crescer e evoluir em Cristo. E a primeira característica da igreja de Sardes é parecer viva, mas está morta.
É interessante porque a CIB de Petrópolis é uma igreja que influenciou e influencia a sua cidade durante muitos e muitos anos. E é interessante pensar que, será que hoje nós estamos como igreja ainda influenciando como os nossos antepassados já fizeram? Será que nós ainda estamos vivendo a verdadeira graça de Cristo e praticando a verdadeira obra do Senhor? Indo viver o amor? E é interessante porque aquela igreja ela não estava firmada na pedra angular. É interessante porque quando Jesus fala com Pedro que ele seria a pedra da igreja, ele não estava dizendo que ele seria o cabeça da igreja, mas seria através dele que ele fundamentaria toda a igreja do Novo Testamento e até hoje. E através dele Deus o usou para fundamentar a sua igreja. Mas apenas uma cabeça há na igreja de Jesus Cristo, que é o próprio Senhor. Ele é a pedra basilar de toda a igreja batista e qualquer outra que seja, que diga e declare que o Senhor Jesus é o Senhor daquela igreja. E é interessante porque lá em Mateus 18 vai dizer que Jesus nos dá autoridade de tudo que pedirmos, de ligarmos na terra, Ele ligará no céu. E de tudo que desligarmos na terra, Ele desligará no céu. O que será que nós, como igreja, estamos ligando e desligando no céu e na terra? Se Ele nos deu essa autoridade, se Ele nos deu o Espírito Santo para permitir praticar a sua obra, o que será que nós estamos fazendo com a autoridade de Cristo, de ligar e desligar coisas na terra? Será que nós, como igreja, estamos exercendo a verdadeira prática do Evangelho? Ou será que estamos vivendo como a igreja de Sardes, que tinha uma fama por seu histórico, mas que não condizia com a sua fama? E é interessante porque no versículo 2 ainda vai dizer acerca da igreja de Sardes necessitar continuar atenta. Será que nós estamos atentos? Está dizendo no versículo 2: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Fortalecer o que resta. É função do cristão saber separar o joio do trigo. Saber o que está frutificando e o que será lançado fora no fogo. É saber do cristão, ver do cristão, olhar e ver no nosso dia a dia, nosso cotidiano, o que será que eu estou fazendo para engrandecer a glória de Cristo aqui na terra. Quando as pessoas passam em frente à CIB de Petrópolis, quando as pessoas passam em frente a cada um no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, será que nós estamos testemunhando Cristo com o nosso viver? É interessante que Paulo, na sua última carta, no seu último conselho a Timóteo, ele diz o seguinte para Timóteo: eu consigo ver nos seus olhos o mesmo amor pelo pai que a sua mãe e a sua avó tinham. Paulo sabia que existia algo no olhar de quem é apaixonado por Cristo. Será que nós estamos realmente olhando? Será que nós estamos realmente demonstrando esse amor apenas com o olhar? Não apenas com palavras, mas servindo, vivenciando. Fortalecer o que resta. Olhar o que estamos fazendo, olhar o que não presta, retirar, jogar ao fogo e fortalecer os pontos fortes da nossa igreja. Fortalecer os pontos fortes da igreja de Jesus Cristo. Olhar para o Brasil, olhar para o estado do Rio de Janeiro, olhar para a cidade de Petrópolis e pensar: o que eu estou fazendo como batista, o que eu estou fazendo como seguidor de Cristo para fortalecer a sua obra. E é interessante porque, a primeiro momento, eu me senti despreparado, vou falar a verdade, para pregar acerca de um texto de Apocalipse. Porque é um texto com muitas nuances, com muitas dificuldades interpretativas. E eu olhei o tema, e eu não sabia o que tinha a ver o tema com o texto até o dia de ontem. E nós estávamos aqui no encontro de quartetos, e todas as músicas estavam falando acerca do céu, acerca do Salvador Jesus. E mais uma vez cheguei aqui e o quarteto confirmou
que a mensagem ela é uma e ela é clara. E nós precisamos testificar ao povo de Petrópolis, ao povo do Rio de Janeiro, que necessita, que há um vazio existencial que apenas o Senhor Jesus Cristo pode preencher. De que há um Salvador. E é interessante porque a palavra no grego, para atento, ela é uma palavra que há nela uma constatação de ideia de militarismo. Ou seja, quando João está escrevendo, ele está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês apenas se atentem como o vizinho se atenta à rua. Não. Eu quero que vocês se atentem como um militar se atenta à guerra. E é interessante porque nesse período da história do cristianismo, nós vemos uma grande perseguição começando através do Império. E o Império ele é famoso naquele momento porque ele formalizou o exército. O exército ele não era algo formal. Você não era um cara do exército. Você ia para a batalha, depois você retornava e trabalhava como padeiro ou carpinteiro. Mas naquele exato momento o exército estava sendo fundamentado como profissão naquele império. E é interessante entender que naquele momento que João está escrevendo, ele sabe quem serão os seus leitores, ele testifica que os que estão sendo perseguidos entendam que a atenção que eles precisam ter ao Evangelho é como um militar em guerra, um militar em meia batalha, um militar que está a todo momento correndo perigo de vida, porque ele não sabe qual será o dia de amanhã, e ele terá um Senhor a quem prestar contas. Uma igreja que não vivifica precisa rever a sua postura. É interessante porque desde pequeno ouvimos várias definições de igreja. Ouvimos várias definições. E uma das que mais me atentou é que a igreja é um hospital. De pessoas que estão doentes, que aparentam até estar boas, mas que há uma grande coisa que separa de Deus. E o hospital precisa de alegria. Num lugar onde há luto, onde há morte, é necessário que haja esperança. É necessário que haja um sorriso. É necessário que algo novo se estabeleça naquele lugar de dor. E apenas uma esperança pode corresponder a essa necessidade, que é Jesus. E é interessante porque quando nós vemos que a igreja de Sardes, aquela igreja que é uma das primeiras do Novo Testamento, e vemos que a sua obra não está sendo feita da maneira correta, nós estamos vendo que a igreja está perdendo tempo. Aquela igreja que era uma das primeiras a se fundamentarem, ela estava perdendo tempo. Porque o tempo é uma moeda de troca que nós temos finita. O tempo é uma moeda que, independente do quanto você ganhe, independente de quão novo você é, um dia se acabará. E você precisa saber bem administrar o seu tempo. E saber administrar bem o seu tempo é entender de que forma eu irei gloriar o meu Senhor Jesus Cristo pelas minhas ações. No versículo 3 vai dizer o seguinte: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. É interessante porque nesse lugar nós temos alguns verbos, e os dois primeiros é recebeu e ouviu. Em 1 Coríntios 11 vai dizer, no texto da ceia, Paulo ele vai dizer o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. Ou seja, todas as pessoas que testificaram de Jesus Cristo no Novo Testamento receberam esse conhecimento de algum lugar, receberam esse conhecimento de alguém, e esse conhecimento se estabeleceu na sua igreja, e esse conhecimento ele foi recebido, e a igreja de Sardes estava nesse momento não dando ouvidos ao que foi lhe dito. E é interessante porque os outros dois verbos, obedeça e arrependa-se, são verbos imperativos. Não são verbos que pedem, mas são verbos que mandam. É o anjo do Senhor dizendo à sua igreja: eu não estou pedindo para você me obedecer. Eu não estou pedindo para você se arrepender. Vocês como igreja que se estabeleceram através do meu poder, vocês têm que me obedecer.
vocês têm que se arrepender, porque nesse momento, vocês estão dando mau testemunho do meu nome. A obra que eu dei para vocês não estão fazendo, estão buscando outras coisas. Sardes recebeu e ouviu que era verdadeiro o evangelho de Cristo, mas preferiu fechar os olhos e tampar os ouvidos. E é interessante porque, antes de chegar a Petrópolis, tive o prazer de ir com a Igreja Batista Memorial de Macaé, a Cristolândia, e tenho grandes amigos lá que fazem seminário comigo, e eu pude ver o que é realmente o praticar o amor de Cristo pela atitude. Porque eles não olham quem é a pessoa, independente do que ela está usando, independente de onde ela esteja, a que horário, se há luz ou não naquele lugar. Eles vão com uma sopa, uma caneca, uma colher, oferecendo e fazendo orações de libertação pela vida daquelas pessoas. Fazendo orações que dizem: Jesus te ama. Deus não te criou para isso. Deus te criou para a liberdade. O pecado, ele nos afasta de Cristo. E apenas uma coisa que pode nos trazer de volta, que é o amor dele. E é interessante porque nós saímos à sexta-noite para fazer evangelismo. Chegamos a sábado de madrugada. No sábado de manhã, fomos fazer o atendimento das pessoas que vêm tomar um café e receberam um almoço. E uma das pessoas que tinham nos conhecido na noite anterior pediu acolhimento na Cristolândia. E é interessante porque, aos meus olhos, naquele momento, pela primeira vez eu estava de madrugada no Jacarezinho fazendo evangelismo. E eu olhei aquele lugar, olhei aquelas pessoas, e a minha fé era tão pequena que eu não realmente entendia se Cristo era possível de libertar aquelas pessoas. E aquelas pessoas, um homem de 30 anos, 6 dias sem dormir, estava com os olhos vidrados. E é interessante porque naquele momento eu não estava acreditando que Jesus poderia libertar aquela pessoa. E depois, no dia seguinte, uma das pessoas que recebeu o evangelismo pediu acolhimento. Naquele momento foi uma prova de oração. Uma prova de que Cristo ainda liberta nos dias de hoje. De que Cristo ainda ama. De que Cristo ainda se revela entre nós de maneira poderosa, com mão forte, que puxa aquele que está em morte para a vida. E é interessante pensarmos o que nós, como igreja, estamos vivenciando como aqueles homens da Cristolândia, com o amor de Cristo, através do olhar, através de uma sopa, através dos cobertores. Aos que me conhecem sabem, eu não gosto do frio. E vocês realmente amam isso e eu fico impressionado pela grande coisa que vocês gostam. Eu vim de Nova Iguaçu, estou acostumado com 40 graus todo santo dia. E é muito difícil eu acordar com 11 graus feliz. E hoje eu acordei, vim para o culto, eu falei: Senhor Deus, o Senhor está me testando, não é possível. E é interessante porque cada lugar, cada contexto social possui uma necessidade. Se eu em Nova Iguaçu der um cobertor, aquele homem que está na rua, ele irá com certeza zombar de mim. Então, precisamos, como igreja local, entender qual é o nosso contexto social, qual a necessidade das pessoas que estão em volta de nós e suprir essa necessidade. Mas não apenas como uma organização que tem os seus louros sociais, mas aquela organização que leva a Cristo e diz a palavra de liberdade, a palavra de vida eterna. Não é à toa que temos um livro da vida. Não é à toa que temos uma Bíblia, uma palavra verdadeira. A gente aprende no primeiro dia de seminário que a Bíblia é a palavra revelada, escrita por homens, registrada por homens, mas revelada por Deus. Então nós precisamos entender que isso aqui não é algo que é um esmero com o livro, não, mas é com esmero com a palavra de Deus. E que precisamos saber de cor e salteado para que no momento que me faça necessário eu possa pregar o evangelho a quem precise. E no verso 4 e 5 vai dizer o seguinte: no entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai
e dos seus anjos. Nesse exato momento, Deus está revelando que ainda há esperança para a igreja de Sardes. Que mesmo naquele contexto social completo, há pessoas ali que se mantiveram firmes na fé. E é interessante porque a igreja de Sardes é uma igreja que se localizava na cidade de Sardes, olha que surpreendente. E essa cidade, ela era fortemente reconhecida pelas suas rotas comerciais. Não era uma cidade pobre da época. Era uma cidade como se fosse uma pequena capital. Não chegava a ser uma Roma, capital do império, mas era realmente algo que se dá valor. E é interessante porque a sua principal atividade comercial era o tingir tecidos. E pensem um pouco comigo. Naquele momento, saiu um decreto que nós vemos hoje na EBD dos adolescentes, que esse decreto, ele estava condenando e perseguindo cristãos pelo império. O império estava perseguindo os cristãos. Mas por quê? Porque todo cidadão romano deveria, a partir de agora, ter a obrigatoriedade de prestar sacrifícios ao imperador. No mundo antigo, o imperador, o rei, ele era aquele que era escolhido por Deus, ou ele era descendente direto de uma divindade. Então, naquele momento, ou você era cristão, ou você era cidadão do império. Quando você aceitava realmente a Cristo, você estava abdicando uma vida de direitos. Você estava abdicando uma vida financeira. Você estava sendo perseguido pela sua fé. E é interessante ver que a principal atividade econômica era tingir. E a palavra para contaminar no grego, ela também é sinônimo de tingir. Então, nesse exato momento, nós estamos vendo que a palavra para contaminar, que aqueles que não se contaminaram, é a mesma palavra para aqueles que não tingiram. Ou seja, nós estamos vendo um traçar do paralelo joanino de que aquele que é cristão, ele não se tinge com as atividades comerciais que prendem a atividade religiosa e de fé de um cristão. Mas ele está abdicando de uma vida de luxo, de sobrevivência, para realmente ser perseguido por Cristo. Imaginem hoje, nós, graças a Deus, temos a liberdade de vivermos num país que eu posso pregar o evangelho às 3 da manhã, num lugar escuro, que eu não serei perseguido pelas autoridades. Reflita um pouco acerca disso. Será que nós estamos realmente utilizando dessa liberdade? Será que nós estamos realmente vivendo e dizendo, eu sou cristão, há pessoas lá fora necessitadas, pessoas que precisam receber o amor de Cristo, e eu não irei me acomodar. Eu irei viver o amor e ir. Nós precisamos, como corpo de Cristo, nós precisamos, ao testificar com a ceia e lembrar do memorial, do sacrifício da cruz, da ressurreição de Cristo, de que há pessoas perdidas no mundo. Há pessoas que necessitam conhecer a Cristo, que se não ouvirem acerca disso, irão perecer no inferno. Pessoas que, se não ouverem a nossa palavra acerca de Cristo, irão perder as suas vidas. E Deus irá nos julgar porque não fizemos o nosso trabalho como a igreja de Sardes, que se permitiram se contaminar pelo império, que se permitiram se contaminar pelo tingir dos tecidos, e realmente esqueceram do evangelho. Será que se Jesus enviasse hoje um anjo à igreja da CIB de Petrópolis, o que ele testificaria? Ele testificaria acerca das partes da igreja que funcionam e que não funcionam? Testificaria das partes da igreja que poderiam ser lançadas ao fogo e as outras que poderiam ser realmente adubadas para crescerem e tornarem frutos? Ou seria que ele diria que as pessoas estão vestindo suas roupas e não irão mais ser mais brancas, mas estão sendo tingidas? Será que a igreja CIB de Petrópolis consegue reconhecer e olhar dentro? Olhar para si, não para as outras. Não olhar para as igrejas que fazem o mesmo trabalho que a gente, mas olhar para si. Olhar e dizer, eu estou realmente vivendo o que Cristo ordenou através dos seus discípulos?
É interessante porque no último verso, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante porque, se ele estava mandando para alguém específico, se ele estava mandando para a igreja de Sardes, por que ele colocaria igrejas no plural? Porque naquele momento João não sabia que isso chegaria até nós. Mas o Senhor Deus sabia do propósito dessa carta. E Ele sabia que hoje estaríamos lendo essa carta e refletindo acerca dela. Refletindo do que Cristo ainda quer dizer a nós através dela. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos refletir um pouco de como igreja, se estamos realmente vivendo o que Cristo ordenou para a sua igreja. Será que nós, como juventude, estamos preparando e fundamentando um futuro que as pessoas irão receber a Cristo? Será que nós, que temos a idade mais avançada, realmente vivemos o que deveríamos ter vivido com Cristo? E se não, ainda Deus me permitiu ter tempo para ir e dizer? E talvez o que eu esteja dizendo para você não se aplique a você. Talvez você apenas frequente a CIV de Petrópolis. E talvez você frequente há mais de 15 anos. Você realmente não se tornou igreja. Porque a igreja só se torna quando você aceita Jesus Cristo em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Se houver realmente alguém aqui que não aceitou Jesus e queira tomar essa decisão, nós estaremos orando por você. E a Bíblia diz que toda vez que alguém aceita Jesus Cristo, há uma festa no céu. E cantamos acerca do céu hoje, cantamos acerca de várias coisas. E essa é uma promessa que Jesus nos fez, que Ele voltará e levará conosco para de volta à sua casa. Será que você tem a certeza da sua salvação? Semana passada estive em um hospital e uma criança que possuía um alto espectro autista começou a conversar comigo. E ele começou a falar que ele ia para a igreja e que ele gostava da igreja. E eu perguntei para ele: mas você aceitou Jesus no seu coração? Ele falou: não, eu vou à igreja. Eu vou diariamente à igreja. Eu vou no culto de libertação, eu vou no culto de oração, eu vou no culto de tudo. Todos que tem eu vou. Mas eu disse para ele: a salvação não vem pela presença na igreja. Ela vem porque você aceitou verdadeiramente Cristo como Senhor e Salvador. Se você não tiver essa certeza no seu coração, você pode ter a certeza hoje. E a partir desse momento, eu estou sendo livre do peso de não ter te dito, porque agora você tem o conhecimento de Cristo. E a responsabilidade é sua. Pode parecer que eu estou me alongando acerca disso, mas porque eu não quero ter que dormir à noite e me arrepender de que por 3 minutos a mais, uma pessoa não aceitou Jesus Cristo no seu coração. Ou talvez, todos aqui já aceitaram 100% Jesus Cristo no seu coração, mas não estão praticando a verdadeira obra de Cristo, como a igreja de Sardes. Não estão vivenciando o amor de Cristo, não estão indo pregar a quem necessita, não estão indo e dizendo: eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um pequeno cristão. Quando você olhar para mim, eu quero que você veja Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, Tu sabes de cada coisa, Tu sabes o porquê de cada coisa de acontecer. Tu sabes o porquê de ter me permitido estar aqui, vindo da minha cidade, para pregar ao coração dos irmãos hoje. Tu sabes o porquê e Tu sabes o que a sua igreja está vivendo. Eu não frequento esta igreja, eu não sei o que ela vive, eu não sei as suas dificuldades missionárias, mas eu sei que o Senhor é o Deus que liberta, é o Deus que cura e que pode dar o sustento para a obra. Que o Senhor seja o nosso braço forte, que o Senhor seja aquele que nos envia e que nos sustenta por todo o caminho. Ó Pai, que a CIV de Petrópolis possa declarar cotidianamente que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor desta igreja e que possa estar vivenciando o amor dele
não apenas com a Rua Tereza, mas para ruas adjacentes e para bairros adjacentes, e que eu possa estar ouvindo da Tijuca, quando for estudar acerca da CIB de Petrópolis e do seu trabalho missionário. Nome santo e precioso de Jesus eu oro, te agradeço pela oportunidade que nos dá. Mantenha-se entre nós, Senhor Deus, até o findar deste culto. Nome santo e precioso de Jesus. Amém.